eu falando, né? Boa noite, eu aqui falando, hablando. Nem percebi, com duas pessoas aqui que vocês vão conhecer, eu nem percebi que o programa tinha começado. Boa noite, começa agora o Web Divan. Meu nome é Renata Antonelli, o Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Toda semana a gente fala sobre psicologia, subjetividade humana, tudo ligado à área de saúde, principalmente a psique. Hoje o Web Divan está em horário novo, espero que permaneça nesse horário. Achei incrível encontrar todo mundo, vocês aqui na TV, é incrível, uma festa esse horário. Antes o Web Divan era às 21 horas, agora o Web Divan às 15 horas ao vivo e com uma outra mudança para vocês, que é o nosso amigo querido e vai ser o nosso apresentador também do Web Divan, Eduardo Martins. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Renata. Prazer imenso estar aqui. Obrigado de novo pelo convite. E boa noite, boa tarde, né, para todo mundo. E espero que a gente... Eu tô no boa noite, né? Você tá no boa noite. Vocês estão de brincadeira que eu falei boa São noite anos até à agora. noite, né? São 11 anos falando boa noite, né? Não ia mudar assim, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. O Eduardo, né, nosso parceiro aqui do Web Divan, que vai apresentar o Web Divan agora comigo. Ele é psiquiatra e psicanalista. Posso falar assim, Edu? Isso. Psiquiatra e psicanalista, e eu sou psicóloga, quer dizer, vocês vão saber tudo sobre psicologia, não tem jeito, a gente só vai falar disso aqui, né, Edu? Só disso. Vamos saber tudo que a gente não sabe, né? Tudo que a gente não sabe, né? Vamos saber que pouco sabemos, na verdade. Na verdade, pouco sabemos, né? Pouco sabemos, né? Mas Da estamos psique. sempre nessa busca, né? Nessa busca do conhecimento e enfim. É isso aqui, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Buscando mais conhecimento. Questionamentos. Questionamentos, né? Tanto pra gente, né, como para vocês. Então, assim, mandem suas perguntas pelo chat, que eu vou falar um beijo para todo mundo que já está no chat. Buenas tardes, Adriano Santos, querido, obrigada por vir ao programa. Você falou que vinha e veio mesmo, né? Arthur, querido, tava com saudade de você. Ana Maria, um beijo para você. Sônia, beijo para você. Beijo para todo mundo que está assistindo o Web Divan. E hoje no Web Divan a gente vai falar, como eu disse para vocês, a gente fala sobre assuntos ligados à psicologia, à psique. E hoje a gente tem o prazer, né, Edu, de estar aqui com o psicólogo Fernando Elias José. Boa noite, Fernando. Boa noite ou boa tarde. Como você Ah, meu melhor. Deus do céu, vocês vão ter que me ajudar muito nisso. Boa tarde. Boa tarde. Eu não aguento essa coisa de programa da tarde. Ah, boa tarde, Fernando. Então acho que eu estou no boa noite ainda, né? Mas tudo bem. Uma coisa mais adulta, Uma coisa né? mais Proibida adulta. para menores, mas agora já não. Agora a gente tem que expandir. Agora o programa da tarde, você tá rindo, né? Que eu tô aqui no Boa Noite, ó. Vocês nem pra me pôr ali na TV. É boa tarde, Renata. Bom, vamos ao nosso assunto, ao nosso tema de hoje, né? O Fernando é psicólogo e ele veio aqui falar com a gente sobre as atividades, né? Para falar um pouco sobre o QI, as atividades do QI. Vamos começar pelo começo. O que é QI, né? Todo mundo fala, o QI tem uma quantificação de inteligência, todo mundo sabe que é um quantificante de inteligência. Mas o que é isso? O que é o nosso QI? Sim, na verdade é exatamente a quantificação de inteligência, QI, né? Como diz já a sigla, e vai fazer todo um processo onde vai identificar a inteligência lógica da pessoa, né? Você vai ter condições de medir a capacidade de como ela raciocina, como ela funciona logicamente, né? Hoje se fala de vários tipos de inteligências e uma delas é a inteligência que se mede através do QI. Né? Então, através de testes, através de materiais, através de poder ver também como a pessoa pensa, seu nível de raciocínio, a forma como isso vai estar sendo conduzido, a gente consegue chegar nesse ponto de identificação, né? Então, a gente tem lá, Einstein tinha um QI de 160, né, enquanto a média da população tinha 100 de QI. Então, era uma coisa já bem prática, né, coisa prática e objetiva, que era na lógica em si, né, dentro desse processo. Que aparece na vida, né? Que aparece na vida. Não à toa que Einstein foi, né? Dava Einstein pra foi ver, Einstein, dava pra ver que ele é exatamente. inteligente, né? Um Exatamente. pouquinho mais inteligente que a média. É pouca coisa, né? A inteligência, ela tem isso, né? Tem um valor médio em que a maioria da população se encontra, que é o quanto? Depois de quantificado 120? Entre 100 e 120, Tá. mais ou menos, é a média. Abaixo disso, Já começa a ter uma classificação mais inferior, né? Ou seja, de QI especificamente. Você tem o médio inferior e o inferior, né? Como tem o médio superior e o superior também dentro desse processo como um todo. Né? Para o diagnóstico de um retardo mental é abaixo de 70, é isso? Se eu não me engano, sim. Ele pega lá no inferior já. Né? E, Fernando, você falou dessa inteligência lógica, né?
e que existem outros tipos de inteligência, hoje se fala de outros tipos de inteligência. Quais são esses outros tipos? A gente fala de inteligência emocional, né, assim, onde a pessoa precisa ter o conhecimento das suas emoções para que ela possa, de alguma forma, lidar com isso que está se passando ali, né? Ou seja, quanto mais ela se conhecer emocionalmente, melhor, né? Então, tem pessoas que intelectualmente não são muito boas a nível de QI, mas emocionalmente são pessoas fantásticas, né? Isso a gente observa muito na questão de trabalho, né? As pessoas trabalham muito bem, mas as relações humanas, elas acabam tendo algumas dificuldades. Então, você tem que lidar com isso de um jeito diferente até mesmo nas próprias empresas, porque como é que você vai lidar com uma pessoa que é super eficaz tecnicamente, mas emocionalmente acaba tendo uma certa dificuldade de relacionamento em si, né? Hoje se abre a questão de inteligência, de a gente poder também ver a questão da auditiva, da visual, da artística, ou seja, a gente abre hoje uma gama de outras inteligências que a gente pode estar medindo para não ficar aquela coisa tão fechada, assim, você tem um QI inferior, você, entre aspas, incapaz. Não, então alguma coisa você deve ser bom nessa história toda. Então isso é importante a gente estar ressaltando com as pessoas, porque cada um tem um valor, cada um tem uma área da sua vida que é bom naquilo que ele faz. E essa é a valorização que eu acho que a gente tem que fazer. Né? Mas isso não quer dizer que aumenta a inteligência, né? Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que tem 7 anos, vai fazer 7 anos agora, o Murilo. Ele tem síndrome de Down e ele adora desfilar. Ele é super comunicativo, então ele é modelo, criança, infantil, claro, super comunicativo, de uma afetividade muito grande, se comunica muito bem, fala com todo mundo, tem uma linguagem, né, preservada, enfim, as atividades motoras também preservadas, mas assim, ele não tem o QI, né, da média da população, é abaixo da média. Mas talvez que com essas habilidades, então assim, ser muito sociável, gostar de aparecer, talvez ele possa se desenvolver super bem socialmente, né, mais pra frente, quando adulto. Sem dúvida, tanto que foram estudadas essas questões de inteligência, essas novas, entre aspas, inteligências, por quê? Porque ficar só na questão do número do QI, né? Por exemplo, esse teu amigo, ficar só no número do QI dele, nós seríamos uma pessoa provavelmente incapacitada, né? Então, e na verdade, ele é capaz para várias coisas. Então, por isso a valorização de várias outras questões que são importantes no comportamento humano, não só a questão do, vamos medir pelo QI. Muitas vezes o cara que pode ter um QI elevado pode ter também extremamente confuso, né? Extremamente complicado, porque tem uma super inteligência e isso atrapalha no dia a dia dele. Né? Isso acontece bastante, Bastante. Né? Dizem que as pessoas que têm um QI muito alto, que são super dotados, são pessoas que se atrapalham mesmo nas relações sociais, muitas vezes, se atrapalham na vida. O próprio exemplo do Einstein que a gente estava falando, parece que era uma pessoa bastante complicada, né, emocionalmente falando. Que é o que você estava falando também. Existe, de repente, você pensa numa espécie de compensação adaptativa, assim, Eu não sei se seria bem uma compensação. Poderia, acho que sim. Talvez sim, acho que a palavra é sim. Acho que porque existem várias áreas da vida da pessoa, né? Então, se ela não está legal numa, ela provavelmente vai compensar noutra. Né? E o que veio com o tempo foi a abertura das pessoas poderem ver que isso existe e sair daquele foco pontual de um número, quanto você é inteligente. Que é o que a gente estava falando, tem a ver um pouco com o que a gente estava falando antes, da diferença entre uma insistência e uma persistência, né? Exatamente. Até que ponto vale a pena eu insistir numa inteligência, de repente, que me falta e que eu tenho, né, dificuldades, e deixo de investir numa outra área que eu tenho altas habilidades e que pode compensar as minhas dificuldades, né? A pessoa, às vezes, ela vai exatamente por esse caminho. Ela põe um objetivo, uma meta na vida e ela vai atrás, mas ela não vê se ela tem condições para isso. Né? Eu costumo brincar que cada um tem habilidades para algumas coisas. Né? Brincar, não, eu falo até porque eu digo, eu não tenho nada de habilidades dessa coisa de eletricista, de pintor. Eu digo, não, eu não tenho esse tipo de habilidade. E o fato, isso quem faz são eles mesmos. Então eu fico muito, cada um na sua condição, cada um na sua estrutura de trabalho. E não me faz falta em nada, e eu não sei se para eles faz falta, mas para mim absolutamente em nada. Né? O Adriano Santos está falando assim, vixe, sempre tive dificuldade em matemática. Você pode ter dificuldade em matemática, mas isso não quer dizer que você vai ter um QI baixo ou abaixo da média, de forma alguma. Até porque existe essa questão da compensação. E no teste de QI é muito mais avaliado o raciocínio lógico, como você estava dizendo. Exatamente. Né? Que também, não, como vocês estão dizendo, não quer dizer que a pessoa vai se desenvolver bem, vai estar bem na vida, no mundo do trabalho, socialmente. Não.
trabalhando com adolescentes, e na medida em que você faz um teste de QI com eles, que eles são extremamente inseguros, e eles olham às vezes assim, eu sou burro porque eu não gosto de matemática, eu não sei. Aí você vai lá, faz um teste de QI, e você quantifica isso para esse adolescente, e ele muitas vezes me surpreendi, eu não sabia que eu tinha um QI desses, e automaticamente ele tem um upgrade na sua autoestima, nas coisas, para que ele possa tomar suas decisões diferentes, porque fica aquela fantasia, sou mal em matemática, não sou bem em lógica, não consigo decorar direito. Então, muitas vezes é uma ferramenta que a gente usa, que é exatamente para dar um suporte na emoção dessas pessoas. Em que mais casos é aplicado um teste de QI? Normalmente em concursos públicos se aplica o teste de QI, né, no qual eu tenho as minhas restrições, porque eu acho que na medida em que o candidato já passou por várias etapas, você no meio do caminho aplicar um teste de QI para ver qual a sua capacidade, mas tudo bem, concursos públicos se aplica. Na questão dessa definição de diagnósticos, para a gente poder ver se a pessoa tem algum problema real, né, porque ela pode ter a questão de estar insistindo em algo e não ter condições, recursos internos para ir em frente disso. E pessoas curiosas que às vezes chegam e perguntam, eu queria saber o meu QI, né? Tá bom, aí quer saber para quê? Queria só ter informação, queria saber o número. Tá bom, então você faz um teste de QI. Normalmente para as pessoas curiosas eu aplico o teste, um dos mais complicados que tem de raciocínio lógico, que foi desenvolvido para engenheiros que estavam prestando concurso para a Receita Federal. Então ele é um teste muito complicado mesmo. Então eu vou lá e aplico ele, que é para que a pessoa desmistifique. Olha só, adiantou esse número para você? Não. Então tá, então eu vou aplicar um outro mais simples e a pessoa tem condições ali para poder desmistificar que o fato de saber um número ou inteligência, ou saber se é ou se não é, isso não vai levar a lugar nenhum. Legal, legal. Você fazer isso na prática para a pessoa dar uma... Na prática para dizer, olha só, tá curioso? Para quê, né? Você quer saber o quê? Ainda mais quando às vezes é adolescente ou início de fase adulta, que aí é só para dizer pro irmão, eu tenho QI. Só para praticar bullying. Só para praticar bullying. Meu QI é tal, o teu, qual é o teu? Saber o meu QI, não me importa saber qual Uma forma de dizer, olha, eu tenho valor, olha só, eu tenho valor interno, né? Eu sou bom em alguma coisa, o teste me mostrou, né? Exatamente. Mas antes isso era mais valorizado, né? Eu acho que, assim, hoje eu acho que mesmo as pessoas leigas têm uma ideia de que a inteligência não é tudo, né? Eu acho que há muito tempo atrás, nossa, ter um número alto de QI, nossa, que incrível, essa pessoa vai ser super bem desenvolvida na vida, tal. Hoje em dia não, eu acho que as pessoas têm mais uma noção de que um número ali não vai fazer diferença. Eu acho que houve muito essa questão quando a ampliação da inteligência emocional, quando surgiu esses conceitos, quando vieram livros a respeito disso, as pessoas começaram a se dar conta que existiam outros fatores que deveriam ser levados em consideração na vida, não só a questão de números. Isso, claro, na grande massa, né? Se nós pensarmos enquanto profissionais que trabalhamos com cabeças humanas, aqueles que já chegam a nós, já chegam já tendo essa outra percepção e não essa questão só do número em si, né? Por exemplo, pedir ajuda, auxílio para outras coisas. E a inteligência deles é desenvolver outras coisas. Agora, a população em geral, eu acho que se bate muito na inteligência emocional, se fala muito sobre inteligência emocional e as pessoas teorizam demais isso, né? E elas têm uma inteligência intelectual alta, mas ainda emocional em alguns momentos baixa. Isso é o que eu mais conheço. Inteligência, né, alta e emocional baixa. A pessoa fala muito bem sobre a inteligência emocional, né? Só que na hora de aplicar já é mais difícil, né? Mas é mais difícil para todo mundo, não é? Sim. Na verdade, dentro da psicologia cognitivo comportamental, que é a abordagem que eu utilizo, tem uma colega que sempre fala que uma parte a gente faz, dá lá o treinamento, até mesmo a utilização de medicação quando é de uma patologia muito específica, e outra parte é arregaçar as mangas, baixar a cabeça e fazer, e construir comportamentalmente o negócio. Então as pessoas têm essa tendência de falar muito, de expor muitas questões, mas nem sempre estão prontas para aquilo ali. Né? Então, faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, né? Ou seja, aquele lance, então é importante que a pessoa seja o mais coerente possível para ter uma qualidade de vida melhor, né? Senão fica, eu fui lá no programa, falei com o Renato, falei com o Eduardo, por que eu falei, meu Deus, eu preciso ver o programa para a próxima vez que eu for lá. Ou seja, você tem que ter uma linha de norte que vai nortear a questão, se para você é importante a questão de saber do seu QI, ok, vamos lá. Se é importante saber se você está bem com as pessoas, que pelo menos para mim, enquanto psicólogo, eu acho que isso é um dos valores que a gente tem que ter, né? Ou seja, o lance da empatia, o lance da aproximação, de poder estar atendendo as pessoas que chegam até nós. Eu acho que isso tem um valor diferenciado de um QI, né? Muito diferenciado.
existe uma fantasia, né? Muita gente tem uma fantasia desse estado de prontidão, quer dizer, como se a gente estivesse em desenvolvimento e que um dia nós chegaríamos nesse estado de, pronto, agora eu estou bem desenvolvido, agora eu estou pronto, né? Emocionalmente, agora eu já sei tudo, né? O que é uma ideia completamente fantasiosa mesmo, porque de fato nós estamos sempre em processo, em progresso, né? Um dia após o outro e a aceitação disso também gera um certo conforto emocional também de aceitar que não sabemos tudo, estamos em aprendizado e cada vez melhor, né? Mas a gente sempre acha que sabe tudo, né? É bom a gente ter a noção do desenvolvimento, porque né, a gente tem 16, a gente acha que com 18 a gente vai saber muito, quase tudo sobre o mundo. Aí a gente chega nos 18 e fala assim, não, eu acho que dá para saber mais um pouco, porque nesses 2 anos eu aprendi algumas coisas. Então acho que talvez com 25 eu vou estar muito adulta. Aí você faz 25 e fala, nossa, eu acho que algumas coisas para aprender. Você começa a ter uma noção de que você não sabe tudo. Essa frustração da vida adulta primeiro. Você fala, nossa, achei que agora eu ia chegar... Porque você pensa no adulto como aquela pessoa que detém o conhecimento, que sabe, que te ensinou, né? Os seus pais e professores. Então aquelas pessoas já sabem tudo. Né? Então quando eu chegar lá eu também vou saber. De repente, você chega e você fala, opa... Quanta coisa que ainda não sei, né? É difícil lidar com essa angústia também, né, Fernanda? Sem dúvida, assim, você fica lá, tá, e agora eu faço o que com essa informação, né? É que é toda a nossa angústia existencial, né? Estamos aqui para quê? Vamos para onde? Precisamos aprender o quê? Para que precisamos aprender? Eu acho que é a angústia da existência, a angústia existencial. Sem dúvida. E às vezes as pessoas dizem, vou fazer 30 anos, vou fazer 40. Eu digo, olha só, não te estressa, não muda em absolutamente nada. Então, nada. Absolutamente nada. Tu dorme e acorda a mesma pessoa. Todo dia você tem que tomar banho, acordar e trabalhar, todo dia, não muda nada. É o corpo, que com certeza com a idade ele vai te exigir um pouco mais. Agora, cabeça, olha só, deita e dorme, não dá nada 39 aos 40, que vai dar tudo tranquilo, né? Agora, a inteligência ela é desenvolvível, né? A gente pode desenvolver a nossa inteligência ao longo do tempo, ou esse número é um número fixo, né? Tenho 120 de QI, isso vai ser sempre assim? Eu te diria assim, dá pra gente desenvolver, não como uma coisa a nível de manual, né? Porque o que eu percebo hoje? Eu percebo hoje que o pessoal, o adolescente, a gurizada de hoje em dia está muito focado em esquema de computador, jogos e tudo mais. Então, os raciocínios lógicos deles em alguns momentos são beneficiados pela essa quantidade de jogos, outros não, dependendo de onde fica esse adolescente. Então você vai ter que estimular esse adolescente a pensar e a ver outras coisas aí pela frente, né? Eu acredito que a gente vai ter uma capacidade de desenvolver, de chegar até um determinado ponto nesse número, né? Mas que não tem como estar desenvolvendo, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem um certo grau de capacidade para fazer isso. Tá. Então é só até um certo ponto. Só até um certo ponto que aí eu não saberia dizer, cada pessoa vai ter esse certo ponto. Sim, porque não existe treinamento para ficar superdotado, né? Exatamente. E nem para que o superdotado deixe de ser, né? Que normalmente são os que mais acabam sofrendo, né? Agora, ou para você ou para o Eduardo, né? Eu sei, por ter estudado neurologia, que tem um pedacinho no nosso cérebro que diz que é responsável pela nossa inteligência. É responsável pela nossa inteligência, né? O que quer dizer isso, Edu? Assim, a gente tem um sulco cerebral, então a gente tem um pedacinho do nosso cérebro, onde ali acontecem mecanismos que fazem com que a gente tenha uma capacidade de entender o mundo maior ou menor, de entender as questões do mundo, né, mais ou menos. Na verdade, existe uma divisão, né, do córtex cerebral nas funções que cada pedaço do cérebro coordena. Mas não que só esse pedaço seja responsável por aquela função. Então, por exemplo, a visão nós sabemos que está na área occipital, né? A audição na área temporal, né? Mas não é que os impulsos chegam ali, alguns são processados em áreas ali vizinhas, mas de qualquer forma existe uma integração, uma rede com outras áreas do cérebro que é o que permite inclusive essas adaptações, né, neurológicas, na falha de uma função, outras começam a compensar de uma forma, mas de qualquer modo é imprescindível essa rede de comunicação, essas associações entre essas áreas com outras. Mas os estudos, acho que o Fernando pode até falar melhor dos estudos mais
atuais, assim, sobre esses locais cerebrais da inteligência. O que você acha? Eu acho que sim, tem a questão responsável lá, né? E o grande avanço da ciência vai ser essa em descobrir cada vez mais as questões do cérebro, né? As pessoas às vezes me questionam muito em relação à memória, né? Inteligência, memória, né? Eu disse, olha só, memória não é estudada em ser humano, né? Você não tem um ser humano que caminha no meio da rua com um eletrodo, né, para fora, onde ele vai indo lá, né? E a memória de uma pessoa que já não está mais aqui, que já é um cadáver, não adianta nada. Então eu estudo memória em animais, né? As pessoas ficam paradas, me olhando, assim, porque às vezes elas vêm pedindo como eu melhoro a minha inteligência, como eu melhoro a minha memória. Eu disse, olha, se eu soubesse isso, nós não estávamos nem mais por aqui. Né? Estaríamos já com um outro negócio, com outra visão de mundo e tudo mais. Então eu acho que tem aí cada vez mais, tem estudos que estão mostrando isso, essa capacidade. Agora a gente estava falando, há pouco tempo saiu uma pesquisa lá em Porto Alegre, da PUC do Rio Grande do Sul, do Ivan Esquerdo, que é um profissional que trabalha especificamente com memória, aonde ele traz a questão de que você precisa estudar e no tempo que você estuda, você tem que dar um tempo para descanso, para que você possa absorver aquele conteúdo que você estudou, que ele chama de descanso ativo, né? Então você vai estudar 1 hora e meia, para lá durante 15, 20 minutos, onde você faz qualquer coisa que não envolva a sua intelectualidade para poder absorver aquele conteúdo. E isso também é o processo onde vai estar funcionando a questão da própria inteligência. A pessoa vai entrar numa questão de autoestima, vai se achar mais capacitada, mais inteligente e automaticamente as coisas vão ir acontecendo da melhor maneira possível. Então tem lá o cérebro, sim, tem essa rede toda, né, que vai estar funcionando em relação aos impulsos, que é toda a área do Eduardo aí, mas certamente a gente desenvolve e eu imagino que a gente vai poder descobrir ainda outras coisas que a gente não conseguiu descobrir até hoje a nível cerebral, né? Nessa questão de inteligência, de memória, de tudo mais, né? Claro. Então o descanso é muito importante para a apreensão do conteúdo que é estudado e tudo mais. Sim, da mesma maneira que o sono, né? A gente tinha a noção de que o sono tem a função reparadora e tem a função de absorver, mas o sono você faz à noite. Quando você está no dia a dia, no seu estudo, você tem que parar, né? Porque o que tem? Você vai lembrar o início e o final do que você estudou. Se você não der essas paradas automaticamente para que seu cérebro absorva aquele conteúdo, você vai acabar perdendo. Não é à toa que escolas, mesmo faculdades, né, as aulas têm né, 50 minutos, 1 hora, às vezes 1 hora e meia, mas sempre tem um intervalo depois disso, principalmente depois de 1 hora, né? Dizem que o adequado é depois de 1 hora. Antigamente a pedagogia trazia 50 minutos para 10. Aí isso veio por terra, não precisa, não altera em nada, a memória não mexe em nada. Agora veio novamente as pesquisas do ano passado, ano retrasado, onde determina que sim, que esse descanso é importante. É fundamental para poder absorver o conhecimento. Senão você não tem um processo de rendimento no qual você gostaria de ter, por mais que aí que você tenha, vai chegar uma hora que você vai estar exausto, cansado, e você não vai conseguir Aí já não é absorver. nem mais uma questão de QI, né? É uma questão pessoal, né? Exatamente, é uma questão onde a pessoa tem que estar dentro de um processo onde ela vai estar ali com tranquilidade, com um objetivo claro. Vou estudar, vou ver o que eu quero, vou ver o que vou correr atrás e vou chegar lá, né? Isso é o que tem que acontecer, né? Nós sabemos também que tem bastante envolvimento, né, entre a memória e também as emoções, né, Fernando? Então, quando existe um envolvimento afetivo, emocional com o que eu estou estudando, aquilo vai ser mais facilmente retido. Eu vou guardar aquilo de uma maneira melhor, né? Sim. Então, muita gente também estuda de uma forma errada. Além de não descansar, além de não fazer as pausas, além de passar a noite inteira acordado, tomando café, né? Que de repente você até consegue uma memória imediata, porque também tem vários tipos de memória, né? A memória imediata, tardia, memória de trabalho, enfim. Essa memória imediata, você vai decorar aquilo, mas aquilo vai ficar lá disponível para você lembrar pouco tempo, né? É o tempo de você fazer uma prova 2 horas depois você já esqueceu tudo, né? Agora, quando você está realmente entendendo aquilo que você está estudando, compreendendo aquilo, fica mais fácil de você guardar essas informações, sim, né? Sim, até porque você faz ligações ali com a questão do cérebro, nessa questão com a sua emoção, né? E esse é um grande erro, assim, a gente tem que entender que ao longo da vida, para se estudar, seja para o que for, a gente vai ter coisas que a gente vai adorar, amar, ser apaixonado e coisas que a gente vai precisar estudar porque faz parte do jogo, né?
Então aí eu vou normalmente usar a memória de curto prazo, a memória recente ali, para aquilo que eu preciso meio que por obrigação no negócio todo. As outras eu posso estabelecer. Tanto que eu trabalho muito com essa questão da pessoa poder adquirir conhecimento, né? E não só de repente parar e vou estudar. Olha só, não é melhor você adquirir um conhecimento, você descobrir qual é a questão mais emocional que possa estar ligada a isso, aquilo, aquele outro, e desenvolver exatamente isso, porque ela não vai ter condições. Ela não vai ter condições, não, perdão. Ela não vai esquecer, né? Ela tudo vai ficar retido dentro do pensamento dela e ela vai ter condições de usar no momento em que for preciso dentro desse contexto como um todo. Né? Então, quer dizer, eu penso... Desculpa, Edu. Eu fiquei pensando que pode ser não. É por isso que a gente, por exemplo, na escola, a gente faz aquelas viagens, né, em que a gente vai aprender sobre biologia, por exemplo. Porque é lógico, quando você está ali, envolve vários tipos de sentidos, né? Talvez não emoções, algumas sim, né? Você está viajando com um monte de colegas, etc. Mas envolve você colocar os sentidos naquele aprendizado. Então, o que você olha, então você olha para a planta, você não olha para o desenho da planta, você pode tocar na planta, você pode entender aonde ela está ali na terra e não olhar um desenho. E talvez esse ensinamento vivo é o que faça com que a gente decore mais fácil as coisas, né? Com uma maior facilidade. Gera um envolvimento, uma experiência emocional naquele momento, né? Assim como os professores, eu lembro na época de escola, os professores que você gosta mais, que você vai mais com a cara, né? Que bate mais no santo, geralmente são as matérias que você acaba indo melhor, porque você gosta da pessoa que está lá, né? Então acho que tudo isso está implicado, né? Então você está falando dessa questão, os alunos então que estudam, o pessoal que estuda para vestibular, que estuda para concurso público, que às vezes fica anos estudando, você acha que se de repente mudar um pouco, tentar fazer esse exercício de mudar essa perspectiva ao invés de eu estudar só para passar na prova, só para passar no concurso, eu vou através desse estudo aprender coisas novas que podem ou não ser úteis para a minha vida, mas de qualquer forma é conhecimento. E desse modo, então, na hora da prova, isso vai existir uma segurança maior para retomar esses conteúdos. Você acha que é isso? Sem dúvida. Sem dúvida, você vai conseguir vai diminuir o nível da sua ansiedade naquele momento da prova, né? A prova por si só, ela já vai te gerar ansiedade. Né? Então, se você tem o conteúdo mais absorvido, mais alicerçado dentro de você, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir fazer de um jeito diferente, né? E as pessoas precisam se dar conta, né? Às vezes elas chegam na minha frente e questionam, eu faço algumas propostas que não sejam convencionais, né? Mas isso que você está dizendo é para estudar menos. Sim, mas aquilo que você fazia deu certo até hoje? Não, né? Então, se eu vou de um jeito determinado e estou há anos estudando daquela maneira e não consegui, eu preciso parar e pensar e ver. Mas por onde as pessoas vão? Eu sou burro. Eu não passo porque eu sou burro, né? Porque no mínimo eu tenho algum problema. E daqui a pouco você vai ver, é o método de estudo o problema da pessoa. Mas é difícil isso, né, Fernanda? Porque assim, foi o que a gente estava falando antes de entrar. Terminando concursando, a gente percebe algumas características comuns, pessoas que precisam estudar demais, concursando, as pessoas que querem entrar em concursos públicos, principalmente em direito, que hoje em dia são os concursos mais concorridos. Quer dizer, a pessoa nem pode se achar burra, porque é tão difícil realmente entrar que envolve muito tempo de estudo, né? E a gente sabe que gravar coisas, entender coisas, demanda tempo. Não é assim, uma pessoa pode estudar esse conteúdo todo em um mês. Não, esse conteúdo todo não dá para ser estudado em um mês, né? Mas é muito interessante que como as pessoas têm medo de estudar menos, né? E você dizendo, olha, é bom dar uma pausa, é bom você, né, sair um pouco, não estudar 7 dias por semana. Isso é importante para você aprender mais, mas existe um medo tão grande, você percebe isso, lógico, né, Fernando? Existe um medo não, eu estudo 12 horas contada no relógio, faz pausa, né? E não está dando resultado, a pessoa não está passando para as segundas fases, orais, enfim. Nessa área do direito eu costumo brincar, né, que um vadimécum com 3 mil folhas, né, papel manteiga, letra 6, né, é difícil você parar e de repente decorar ou estudar tudo isso, né? Então é preciso essas paradas e essas pausas no sentido de que a pessoa precisa de alguma maneira se resolver em relação a isso, né? Agora, na medida que você propõe isso para a pessoa, vamos fazer de um jeito diferente, ela certamente entra nesse medo, não vai dar certo, se eu estudava 12 horas, agora estudar 10 é que eu não vou passar medo. Por isso que eu trabalho muitas vezes com a questão da qualidade do seu estudo, e não com a quantidade do estudo. Né? Da mesma maneira que se a gente puder, e voltar lá no início a questão do link com a inteligência, assim, qual é a tua qualidade da tua inteligência? O que adianta ter uma quantidade de inteligência absurda se tu não faz nada com ela, se a tua qualidade é péssima, né? Então,
Esses tempos eu estava revendo aquele filme do Prêmio Nobel que ganhou Uma Mente Brilhante, né? Ou seja, uma capacidade de inteligência, uma doença em si também, mas uma inteligência absurda que lá pelas tantas ele aprendeu a lidar com aquilo ali para viver, né? Então, ele conseguiu tirar recursos ali naquele sentido. No final do filme aparece, você está enxergando? Tô, então tá. Então ele fala com a pessoa que está ali, né? Porque aí isso vai desenvolvendo, é uma pessoa que aprendeu a desenvolver, aprendeu a trabalhar com suas dificuldades ali naquele momento, de inteligência, no caso, de percepção, né? E tira proveito das facilidades, né? Exatamente. Não adianta a gente ter uma conta bancária cheia se a gente não sabe gastar o dinheiro, né? Você fica pagando imposto, enfim, não consegue aproveitar, o que adianta, né? Essa noção de qualidade versus quantidade está bastante em voga agora, né? Fala-se muito disso, porque mesmo nas empresas, né? As empresas antes tinham horários muito rígidos de trabalho, então todo mundo tem que trabalhar tantas horas por dia, tá ligado? Eu tenho que estudar tantas horas por dia. Hoje sabe que não. Hoje, olha, se a pessoa de repente trabalhar um pouco de casa, se a pessoa ficar menos tempo na empresa, ou tiver dentro da empresa áreas de conforto, em que ela pode relaxar, ela tem um rendimento muito melhor, né? Então, está sendo remodelado, né? Como trabalhar, como até é isso, a gente vai conhecendo mais sobre a inteligência, então a gente vai tendo uma apreensão maior do mundo. A gente também vai sabendo o que dá mais resultado, causa mais resultado, né? Dar pausas, descansar, a qualidade não vem da quantidade, como você está dizendo. Né? Agora, dentro por exemplo, dentro do teste de QI, a gente mensura várias coisas. Então, raciocínio, lógica, memória. Aí, dentro desse... Primeiro, quais são essas áreas, né, que a gente investiga dentro do teste de QI? E se, por exemplo, se a gente consegue desenvolver mais nossa memória, isso aumenta o nosso QI, provavelmente. Ou não aumenta o nosso QI, porque um número, para aumentar o QI, a memória tinha que ser, entendeu? Eu não sei como que aumentaria, que plasticidade é essa que a gente pode aumentar o nosso QI? Então, até onde a gente chega com isso? O que a gente pode desenvolver? Que aí volta a questão do número especificamente, né? Se a gente for olhar para o número, talvez um número a gente não vai conseguir mexer neste número, né? Mas nós vamos mexer na qualificação de inteligência da pessoa, né? Então você pode medir num teste de QI, muitas vezes você vai medir raciocínio numérico, verbal, qual é o outro que tem? Mecânico, ou seja, tem vários vários estilos de pensamentos que você vai estar medindo ali naquele momento, né? Então, agora, essa pessoa vai ter esse número. Se você vai fazer um teste para ver a questão da memória, que também pode estar vinculada à questão do QI também, eu posso ter uma boa memória, mas se eu tiver uma memória de curto prazo, e é essa memória que eu estou usando, é um teste que não vai ser realidade, não é realidade. Né? Ou seja, porque eu decorei para fazer o teste lá com um psicólogo, porque eu quero que o meu QI, mas na prática não vai funcionar. Né? Então você pode ter situações, eu gostaria muito de repente parar e pensar e desenvolver uma questão com música que eu gosto, mas eu não faço, né? Mas eu tenho uma habilidade, eu gostaria de fazer isso. Ou seja, você vai poder estar mexendo no seu coeficiente de inteligência musical, voltando, buscando, estudando, vendo o instrumento que você quer, ou seja, mexendo nisso e automaticamente, somando, você vai ser uma pessoa mais feliz, automaticamente tendo uma qualidade melhor de vida. E isso vai fazer com que a gente vá mexer. Se vai mexer no número em si do coeficiente de inteligência lógica, aí eu acho que a gente desenvolve sim outras áreas, mas da lógica em si eu acho que aqui fica um pouco, a gente desenvolve, vai ter uma certa, pelo momento que a pessoa faz o teste, pela situação que a pessoa está, a gente vai ter uma certa margem ali que vai ser desenvolvida e a gente pode verificar isso, né? Mas é importante que as pessoas valorizem aquilo que elas têm de bom, né? Eu te perguntei isso porque eu lembrei que assim, muitos estudantes tomam um remédio para ficarem mais concentrados. Então, quer dizer, a concentração, a gente conseguir ficar mais concentrado, deixaria a gente mais esperto ou simplesmente porque aumenta a concentração e o aluno consegue ficar ali sentado estudando e ganha mais conhecimento em menos tempo? O que seria a concentração, né? Porque ela altera a inteligência ou não? A concentração é uma das qualidades cognitivas, né? A concentração, a atenção, a memória, né?
Isso é um problema muito sério que você levantou, né? E grave mesmo, né? Eu recebo também bastante gente até em consultório, né, pedindo remédio, né, para aumentar a concentração porque está estudando para concurso, está estudando para prova. E na maioria das vezes não é indicado, né? Porque esse medicamento é um medicamento muito específico que foi desenvolvido para uma condição que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Principalmente em crianças. Hoje existe o diagnóstico em adultos, mas isso é principalmente visível em crianças. Mas existe uma deturpação desse diagnóstico muito grande, né? Então aquela criança que às vezes está lá cheia de energia, brincando, que é sapeca, que está muito tempo trancada em casa e quer brincar, essa criança de repente agora não, ela é hiperativa, né? Os psiquiatras e psicólogos que já tiveram contato com uma criança hiperativa sabem que não é uma criança sapeca, né? Uma criança que realmente destrói o ambiente onde ela está, ela não consegue ficar parada, é uma outra condição mesmo. Mas está sendo super diagnosticado por diversas questões, né? E está sendo muito medicado, né? Então, e os adultos também, né? Vêm achando que vai ser uma pílula mágica. Então, se eu tomar esse medicamento, eu vou conseguir me concentrar melhor, vou conseguir estudar mais tempo, né? E assim eu vou aprender mais. Acontece, né? Pode acontecer da pessoa conseguir se concentrar mais e conseguir estudar mais. Agora, todo medicamento tem uma série de efeitos colaterais. Esse medicamento é um medicamento extremamente controlado, né? Uma receita especial, inclusive. Tem um risco altíssimo de causar dependência, de causar anorexia, não anorexia nervosa, mas a falta de apetite mesmo, né? Enfim, tem uma série de outros efeitos colaterais que tem que ser levado em consideração. Então, tem que botar na balança. Vale a pena, né, tomar esse medicamento? Será que você não consegue de uma outra forma, até mais saudável, né? Aprimorar o teu estudo, aprimorar o teu... que é exatamente o que o Fernando está aqui falando para a gente. Existem outros métodos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é isso, né? Eu acho que os efeitos colaterais enganam muito o quanto você está ganhando com aquele remédio, tomando aquele remédio. Por exemplo, que eu percebo que as pessoas que tomam esse medicamento para se concentrarem sem necessidade disso, então simplesmente para se concentrarem no estudo, dormem pior, né? Porque ficam com mais ansiedade. Muito pior. E reclamam demais de ansiedade. E aí tem medo de tirar o remédio e aprender menos. Mas por que aprenderia menos, né? A concentração é algo que você pode treinar, que você pode desenvolver. Eu acho que a gente pode, né, se tornar mais concentrado ao longo da vida. Sim, eu acho que sim, né? Isso vai mudando até. E vamos olhar então para o que está dificultando essa concentração. Então, às vezes é uma ansiedade. Que ansiedade é essa? Vamos olhar para essa ansiedade, porque daí a gente melhorando a ansiedade, a concentração vai melhorar consequentemente. E outra, vamos olhar para essa pessoa de um modo singular, né, Fernando? Que isso que você está falando aqui. Cada pessoa tem o seu QI, e dentro do seu QI, né, você pode pegar, sei lá, várias pessoas com QI 100, né, vai ser diferente, porque o tipo de inteligência que uma tem é diferente entre cada pessoa, né? Então, se você tem uma dificuldade de se concentrar durante muito tempo, então vamos adaptar o seu estudo para a sua concentração também, né? Então, não necessariamente a gente tem que tomar medicamento, mas a gente está vivendo em tempos em que as pessoas têm cada vez menos tolerância à frustração, têm cada vez mais pressa, não aguentam os processos, não aguentam esperar e querem tomar remédio para tudo, querem tomar anabolizante para ficar forte mais rápido, querem tomar remédio para emagrecer mais rápido. Mas assim, como a gente sabe, tudo que vem muito rápido também vai muito rápido, né? Então, o nosso corpo não é assim. Nosso corpo é extremamente delicado, nossa mente é extremamente delicada. Se a gente tratar com delicadeza, com calma, a gente vai construindo as coisas com mais consistência. Se a gente for com muita sede ao pote, a gente perde depois muito rápido tudo que a gente adquiriu, né? Claro, mas dá para entender que é uma dificuldade, como você disse, do nosso tempo, né? Eu vejo que assim, mesmo quando a gente pega uma gripe, né? O ideal é a gente repousar, né? Comer melhor, mas naquele dia você vai vir apresentar o WebDivan, né? E você não, ao vivo, você não pode estar fanho, você não pode estar com aquela cara de febre, passando mal no estúdio, você vai ter que tomar uma medicação para ou faltar, ou não vir, né? E isso acontece com a gente todos os dias,
né? Muitas vezes. Então, eu entendo que as pessoas queiram acelerar, porque o mundo pede isso, queiram acelerar, tirar os sintomas de gripe, ficarem mais concentradas. É lógico que uma pessoa que está estudando para concurso, ela quer entrar em 1 ano e não em 8, né? Ela quer já trabalhar em 1 ano e não esperar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos para poder trabalhar. Agora, se a gente fizer isso, e se a gente sempre fizer isso, a gente nunca vai adaptar o mundo, voltar a adaptar o mundo para as necessidades humanas. E sim, a gente vai continuar adaptando o humano para as necessidades do mundo. Eu acho que falta a gente fazer esse movimento, né, de volta, de retornar e pensar, bom, a gente não pode colocar o que o mundo está pedindo para a gente como a coisa mais importante que pode existir, sim, a gente, o ser humano. É importante que a gente tenha algumas brechas no nosso dia a dia, né, para parar o mundo, aquela expressão, para o mundo que eu quero descer, né? Então a gente precisa de umas brechas, parar o mundo para a gente poder descer e daí olhar para esse mundo a partir do nosso olhar, da nossa singularidade. Para isso, né, assim, existem profissionais que lidam com isso, como o Fernando, por exemplo, para que haja isso, porque senão a gente começa a virar escravos de um tempo, né? Assim, e não, isso não, e eu acho que, óbvio, paciência não é passividade, né? Então, o estudante querer entrar em 1 ano e não em 7, né, é mais do que natural, né? Acho que todo mundo prefere isso, porque vai ter uma série de ganhos, vários motivos. Então, mas não precisa ser passivo. Então, é diferente de uma postura tipo, então também vou fazer o mínimo possível e a hora que for, né, essa ideia de a hora que tiver que ser, será, né? Você está de novo esperando o mundo fazer alguma coisa por você, né? Então, assim, tem que fazer, mas também saber dos seus limites, saber das suas singularidades. Você não é o seu amigo que passou em 1 ano, você é você, né? Você não é seu irmão, né? Porque às vezes tem essa coisa muito de casa, né? Você não é às vezes? Às vezes. Às vezes, Fernando. Tem sempre essa coisa muito de casa, né? Irmãos é sempre um problema. Então, o fulano já passou, tá? Mas e aí que o fulano passou, né? E eu vejo, nisso que vocês estão falando, essa questão do pensamento mágico, né? Tanto a questão do pensamento mágico de que uma droga vai me fazer, de que um remedinho vai me fazer ficar super-homem, como é o pensamento mágico de que em qualquer momento vai ser a minha hora, mesmo se eu não fizer nada, né? Então são os dois lados do pensamento mágico que hoje eu vejo muito presente no dia a dia das pessoas. As pessoas querem as coisas magicamente. Tá, qual o teu esforço? Mas precisa? Quero ganhar na loteria, mas você joga? Você joga? Não joga. Então, assim, fica complicado isso, né? Então, assim, as pessoas hoje, o que eu percebo no dia a dia, hoje que com esse público de concurso ou no público geral, eu quero melhorar. Tá, então assim, você vai melhorar, muito bem. Você faz a tarefa que a gente combinou? Não. Então como você vai melhorar? Mas tu não tem uma fórmula mágica para mim? Não, eu não tenho uma fórmula mágica para você. Né? Questão do estudo. Você não tem um horário que funcione, que seja legal? Não tem. Indicaram você e você não sabe o que eu tenho que fazer para passar rápido? Exatamente, você não sabe me dizer o que eu preciso fazer para passar rápido. Caramba, olha só, eu digo que você tem que passar rápido, você tem que estudar. Mas isso eu já sei. Bom, mas a gente não vai inventar roda, né? Por mais que a gente esteja avançando em ciências, em pesquisas, a psicologia em si, a psiquiatria, não inventa roda. O comportamento humano é o mesmo. Você tem que deixar de ter um pensamento mágico e botar a mão na massa, né? À medida que você baixar a cabeça e fazer, vou tomar um remedinho e vai me ajudar. Olha só, gente, eu concordo contigo plenamente, contigo também, agora assim, hoje em dia o remedinho tá indiscriminado o uso, né? A ponto de ter problemas de distribuição do remédio, né? E as pessoas acham que usando o remédio elas vão ser pessoas melhores. As pessoas chegam muito e falam, eu melhorei até um pouco com o remédio, mas ainda não tô do jeito que eu queria. O dia que você tiver, ou o remédio parou de funcionar. O remédio parou de funcionar. Eu comecei a tomar e agora o remédio não funciona mais. Não, olha só, não é que o remédio não funcione mais, né? É que a vida continua lá fora, né? A vida continua mesmo, ele não é mágico, ele não vai te dar um mundo novo, né? Não é assim a pílula mágica. Não, existe, né? Como vendia um antidepressivo lá há 20 anos atrás, quando houve o boom do antidepressivo, a pílula mágica da felicidade. Okay. Hoje eu vejo uma coisa diferente. A pílula mágica todo mundo toma. Então o paciente fala assim, porque minha mãe toma aquele remedinho. Sabe aquele remedinho? Aquele que todo mundo toma? Como assim, aquele que todo mundo toma? Não, o pior é aquele branquinho, sabe? Aquele branquinho, da sabe? Não, tem uma faixinha vermelha. Tem uma faixinha vermelha. Eu tive recentemente num congresso e fiquei abismado. Eu não tinha muita noção, não leio muito sobre isso, estatísticas de medicação e farmacologia, mas o segundo medicamento mais vendido no Brasil é um ansiolítico tarja preta.
só perde para a pílula anticoncepcional. Nossa. É o segundo mais vendido no país. Nossa. Que eu posso me meter, se você me permite, causa dependência, efeitos colaterais e absurdamente, cognitivamente falando, ele é um veneno, se usado em longo tempo. E Isso é quer um dos mais dizer, vendidos. retarda um pouco o aprendizado, faz com que a gente desacelere um pouco. A é atenção isso? fica um pouco flutuante, né? Tá. Isso qualquer medicamento, a maioria dos antidepressivos e dos ansiolíticos gera uma atenção flutuante, não no sentido psicanalítico, mas uma atenção que fica um pouco no mundo da lua, né? Então fica mais difícil de você se concentrar e apreender as coisas. Você fica numa boa, só que fica numa boa meio que no mundo da lua, né? Tanto que as pessoas falam que elas ficam mais apáticas, né? Muitas vezes. Falam até de uma anestesia emocional. Isso. Assim. Eu estava procurando essa palavra, anestesia emocional, não estava encontrando, eu usei apática. Mas é isso. isso, fica anestesiada emocionalmente. Uma vez uma pessoa me falou exatamente essa sensação e usou esse termo, né? Ela disse, eu perdi minha mãe e no dia do enterro da minha mãe eu estava anestesiado, emocionalmente falando. Uma amiga minha falou, no dia do meu casamento eu tomei ansiolítico antes, né? Me der, falou, tem que tomar, vai casar, tem que tomar. Ela falou, bom, já que tem que fazer o bolo, fazer o convite, tem que tomar o ansiolítico, né? Tudo bem, tomou. Tá no pacote. Tá no pacote, aquela coisa de noiva louca, tomou. Ela passou o casamento todo boba, assim. E depois ela falou assim, eu não lembro de metade das coisas, eu não aproveitei porque eu estava com essa atenção flutuante, estava no mundo da lua, estava participando. Então, isso é muito legal, isso tudo, porque é importante a gente olhar para isso, porque assim, os remédios existem, não é à toa, eles são muito bem indicados quando bem indicados, né? Eles são muito úteis quando bem indicados, quer dizer, eles têm uma função, os remédios existem, melhoram a vida de muita gente, mas tem que ser muito bem indicado, não é solução mágica, é para ajudar a pessoa em algumas situações específicas dela, né? Ou patologias específicas e tal. Mas tomar indiscriminadamente é perigosíssimo, perigosíssimo, né? E achar que é isso que vai resolver a vida, assim como qualquer outra coisa, né? Assim, qualquer investimento demais eu vou começar então a fazer aula de circo porque eu sei que agora fazendo isso eu vou ser feliz. Vai melhorar um monte de coisa na sua vida, com certeza, né? Você vai exercer uma criatividade, atividade física e tal. Mas vai ser feliz por causa disso? Não, né? Então também não é por causa do remédio, não é porque ganhou na loteria, não é porque conseguiu aquele emprego que tanto queria. Não é isso que vai te deixar num estado de felicidade pleno. Parece que as pessoas buscam esse estado de conforto e felicidade, não sofrimento, eterno, né? Então as pessoas tem muito altos e baixos. Mas, gente, a vida é altos e baixos. O eletrocardiograma é altos e baixos, né? Quando o eletrocardiograma é um risco é porque a pessoa morreu, né? Então essa estabilidade não existe. Só na morte, né? A economia é altos e baixos, né? A economia. Você vai parar e pensar que a maré é altos e baixos. A gente não, tem que ser constante. Não, eu preciso ter aquele humor linear, aquela fala tranquila, aquela inteligência normal e eu vou lá e passo no concurso. Olha só. Robozinho? É inteligência artificial daí. Tem até um filme muito bom, né, sobre isso. Inteligência artificial. Falando em inteligência artificial, na verdade eu lembrei de um outro filme que é O Brilho de uma Mente Sem Lembrança. O Adriano, ele falou o seguinte, queria que a minha mãe fosse... queria que minha memória... Olha, que ato falho, minha mãe... Queria que é isso que eu tirei uma mãe daqui agora, Adriano? Ele falou assim, queria que minha memória, minha cabeça fosse apenas uma memória de computador. Que eu pudesse formatar tudo e começar do zero. Exatamente o filme, né? Só que você não pode esquecer que não adianta fazer isso, né? A emoção, ela tá no corpo todo. Como no filme, volta, né? Sensações voltam como memória. Nosso corpo é a nossa psique, né? O tempo todo. O tempo todo. Né? Existe a memória muscular, inclusive, né? Não existiria na psique, né? Não existiria na mente. Não existiria. Então, assim, eu acho que, por mais que o filme exatamente mostra isso, não dá para você tirar tudo que nossa pessoa, né, nosso indivíduo lembra. Eu acho isso fantástico, porque assim, tem cientistas de fato que pesquisam isso, que estão buscando uma forma de você deletar coisas específicas da tua memória. Então, eu não quero lembrar que, de novo, né, em casos severos daqueles transtornos de estresse pós-traumático, que a pessoa perde totalmente a qualidade de vida depois de uma guerra, por exemplo, depois de um trauma, um acidente grave, que a pessoa não consegue mais dormir, ela não consegue mais viver, porque ela vive no mesmo estado de angústia que aquele momento causou.
De repente, nesses casos, pode até ser útil, pode até ser terapêutico, né? Mas o ser humano não vai querer só assim, vai querer, então deixa eu aproveitar e esquecer aquela menina que me abandonou, que me traiu, ou esquecer aquela professora que zombava de mim no colégio, né? Mas não impressionante, é assim, né? Não é assim, né? Mas busca-se isso, né? Ao invés de tentar aprender, desenvolver conhecimento e experiência e bagagem emocional com essas experiências passadas, né, Fernando? Então muita gente vem mesmo dessa forma, as pessoas às vezes falam, eu queria fugir do mundo e começar tudo do zero. E tem até um estudo, eu agora não vou lembrar, mas não sei nem se é um estudo ou se é uma obra de ficção, mas que diz que essa pessoa era uma pessoa que tinha essa tendência de abandonar tudo e começar do zero numa cidade em que não conhecia ninguém, e a hora que ela via, ela estava fazendo tudo da mesma forma, estabelecendo as mesmas relações com as mesmas pessoas, e daí ela fugia de novo e fazia tudo da mesma forma, né? Então, difícil fugir da gente mesmo. Né? O Adriano, ele perguntou o seguinte, se cafezinho ajuda a melhorar a memória. Olha só, cafezinho ajuda a ficar acordado e em excesso ajuda a piorar a memória. Fora gastrite, problemas intestinais. Porque vai ficar num nível de ansiedade muito grande com excesso de cafeína e aí bailou, né? Isso também é uma coisa que a gente percebe quem está no momento de estudar, Sim. né? Café, então cada 30 minutos, cada 1 hora na pausa, quando você fala assim, dá um intervalo, vou dar um intervalinho de 10 minutos a cada 50, então para tomar um café. Como assim? Cada 1 hora você toma um café? E um balde de café, né? Não é um cafezinho, né? É uma caneca de café. Com Coca-Cola, muita gente. Com Coca-Cola, né? Então, ou seja, muitas vezes assim, ó, o que vai... Ele está perguntando café. Olha só, o que vai melhorar... Como é que é o nome dele, perdão? Adriano. O Adriano, o que vai melhorar a sua memória vai ser uma alimentação saudável, um exercício físico, que hoje em dia a gente já tem comprovação de que exercício aeróbico trabalha e melhora a memória. Isso sim vai te ajudar. Uma alimentação saudável e um sono regular. Agora, coisas que existem os dois lados, como o café, né? A gente não pode negar, ou o chimarrão lá no sul também, né? Ou seja, a quantidade de cafeína que tem. Então, isso precisa ser equilibrado. Não dá para tomar nada, né? Sem você ter, primeiro, orientação médica. Sem dúvida. E ter um pra quê? Pra que eu vou tomar isso? Né? O que eu estou buscando com isso? Ter consciência do que você está tomando. O que eu acho que a gente se deixa, muitas vezes, na mão do médico sem tomar propriedade da gente mesmo. Então, assim, eu sei mais do que ninguém se eu posso aguentar aquela angústia, aquela dor, aquela gripe, aquele sono. Você tem que conhecer mais de você e não o outro conhecer mais de você, né? Aquela outra pessoa, ela estudou para saber como o teu corpo funciona dentro, para saber o que pode te indicar, te receitar e como pode te ajudar, mas o corpo é seu. E a gente se desapropriou do nosso corpo, né? A gente vai e leva o nosso corpo ao médico. Se entrega, né? Leva a nossa mente para o psicólogo, né? Para o analista, né? Exatamente. Fica essa fantasia de que o outro sabe mais de mim do que eu mesmo. E aí a fantasia de que eu vou resolver, né? Sim. Não vou resolver nada, né, amigo? Olha só, nem eu, nem tu, nem ninguém. Se tu não fizer a tua parte, ninguém resolve por ti, né? Mas não vou resolver, mas você é parceiro, né, Fernando? Você é parceiro, sim, você é parceiro. Sem dúvida. Lá a gente usa, né? A gente vai paletear junto, né? Nós vamos estar junto, abraçados junto e vamos fazer a coisa acontecer. Né? Então, agora, ali, o dia a dia é na individualidade. Meninos, queria, sim, primeiro agradecer a participação. Meninos, né? Vocês são meus meninos. Agradecer a participação. Obrigado pelo menino. Agradecer a participação do Fernando no programa. Obrigada, Fernando. Gostei muito que você tenha vindo ao WebDivan. Espero que você volte mais vezes, né, Edu? Fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Vou aprender a falar boa tarde para vocês, para poder falar para o Edu. Boa tarde, Edu. Obrigada pela sua participação no WebDivan. O WebDivan agora é nosso WebDivan, né? Espero que você goste da casa, espero que você goste de estar aqui comigo. Boa tarde, Rê. Obrigado pelo obrigado pelo convite e também espero que a gente faça um trabalho bem legal. É isso aí. Boa tarde para os meus queridos internautas, né? Bom final de tarde. Muito obrigada pela participação de vocês no WebDivan. O WebDivan volta sexta-feira que vem às 15 horas ao vivo. Beijos.